Olá, olá, saudações irmãos, que a paz e o amor do nosso bom Deus esteja convosco hoje, sempre e para sempre. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Amados irmãos, eu sou o Tanda Antônio e no vídeo de hoje trago-vos o tema: a responsabilidade pelo pecado é pessoal e individual. E dentro deste tema temos um subtema que é a falsa doutrina da maldição hereditária. A falsa doutrina da maldição hereditária. Antes, meus irmãos, antes de entrarmos para o assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de convidá-lo a subscrever no meu canal. Gostaria de convidá-lo a partilhar esta mensagem com os teus amigos e familiares. E muito importante, não esquecer ativar o sino, de maneira que o YouTube possa sempre notificá-lo de quando houver novos vídeos aqui no canal. Muito obrigado. Amados irmãos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como assim? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é soberano para se contradizer. Bom, aquilo que nós não entendermos numa passagem, devemos procurar uma outra passagem mais clara para interpretar aquilo que não entendemos naquela passagem. Deus é soberano para se contradizer. Muito bem, amados irmãos, vivemos num período caracterizado por uma tremenda confusão doutrinária. Por uma tremenda confusão doutrinária. As passagens bíblicas devem ser interpretadas dentro do contexto. Dentro do contexto. Há um ditado que diz o seguinte: texto sem contexto é pretexto para heresia. Por isso nós temos que ter atenção em que contexto é que isso está a nos dizer. Em que contexto? Em que contexto? Isso é que nós temos que ter atenção antes de tirarmos conclusões precipitadas acerca de uma passagem que lemos na Bíblia. Uma destas doutrinas que são passadas muitas vezes nos púlpitos das nossas igrejas é a doutrina das maldições hereditárias, que é o que vamos falar aqui no vídeo de hoje. Peço desculpa. E por consequência, algumas vezes perguntas nos surgem na cabeça, perguntas do gênero: será que Deus castiga os filhos por causa dos pecados dos pais? Será que Deus castiga os filhos que não cometeram pecado no lugar dos pais? Que são os verdadeiros culpados? Ou há algo que deve ser entendido devidamente nas passagens onde Deus fala sobre maldição hereditária? Bom, meus irmãos, são exatamente estas questões que propomos esclarecer no vídeo de hoje, dentro da fé e dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus.
Bom, meus irmãos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então é através da Bíblia que nós vamos entender sobre essa questão da maldição hereditária. Bom, o texto principal do tema de hoje se encontra em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. E como textos de apoio para o tema de hoje, nós temos Ezequiel capítulo 18, versículo 1, versículo 4. Temos Deuteronômio capítulo 6, versículo 15. Temos Josué capítulo 24, versículo 19 e 20. Temos Gênesis capítulo 18, versos 18 e 19. Depois temos Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. E de seguida temos Deuteronômio, capítulo 18, verso 21. E temos Provérbios, capítulo 22, verso 6. Temos Efésios, capítulo 6, verso 4. Depois temos Isaías, capítulo 44, versículo 15. E voltamos para Deuteronômio, capítulo 4, verso 24. Temos Números, capítulo 14, verso 18, 33. Romanos, capítulo 14, verso 12. E finalmente temos João, capítulo 9, dos versos 1 ao verso 2. Bom, eu citei aqui rapidamente os textos de apoio e o texto principal aqui no vídeo, mas na descrição deste vídeo, quando publicar no canal, eu vou colocar todas estas passagens, de maneira que aí em casa, se tiverem a possibilidade de meditar nestas passagens, Deus seja louvado. Meus irmãos, há bocado falei nas confusões doutrinárias que existem por aí, acerca da palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma só, não é duas, é só uma, é a verdade. E muitas falsas doutrinas têm surgido por aí. Por causa disto, amados irmãos, o Espírito de Deus aconselhou-me a citar-vos a passagem que se encontra em 1 de João, capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: Primeira de João, capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Por que eu citei esta passagem? Citei esta passagem porque, conforme eu disse há bocado, vivemos num período caracterizado por uma tremenda confusão doutrinárias. E dentro destas confusões doutrinárias tem a verdadeira doutrina, tem as falsas doutrinas. E aquilo que eu venho trazer para vocês é um assunto sério e tem trazido muita polêmica dentro da comunidade cristã. Bom, esta é a palavra de Deus que eu trago para vocês. E a palavra de Deus é a verdade. E por consequência de falsos profetas que vêm para enganar o povo de Deus, eu trago-vos esta passagem de maneira que vocês aí em casa examinem à luz da palavra de Deus o conteúdo deste vídeo. Existem muitos crentes vítimas desta falsa doutrina da maldição hereditária. Eu já acreditei
nessa doutrina da maldição hereditária, que é falsa. E graças a Deus, a Bíblia nos ensina que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu tomei o conhecimento da verdade e trago-vos este assunto, trago-vos esta mensagem, de maneira também que vocês tenham acesso à verdade e com a luz da Bíblia examinem, testifiquem, provem este conteúdo, esta mensagem. Deus seja louvado. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Entrando para o assunto do vídeo de hoje. A primeira passagem onde ocorre um pronunciamento divino relativamente à questão de castigar nos filhos os pecados dos pais, encontra-se em Êxodo capítulo 20, no versículos 4 ao 5. Versículo 4 ao 5. Mas como vamos falar da maldição hereditária, como já falamos antes, que para entender a passagem que estão na Bíblia, temos que entender o contexto. E para isso, convido os irmãos a lermos a partir do verso 1 até o verso 6. Embora o primeiro pronunciamento, onde Deus fala em castigar nos filhos o pecado dos pais, se encontra no verso 4 e o verso 5, mas nós aqui vamos ler o contexto todo e vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ouvir aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Repito, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Em outras versões, é daqueles que me aborrecem. Até aqui, palavra do Senhor. Bom, amados irmãos, há algumas coisas que devem ser percebidas nessa passagem, das quais são muito elucidativas para o problema em questão. Muito bem, primeiramente devemos notar que essa chamada de atenção divina está dentro do contexto da entrega dos 10 mandamentos. Percebamos aqui que a advertência divina está logo após a entrega, está logo após a declaração do segundo mandamento, onde Deus fala: não farás para ti imagem de escultura. E de seguida vem o porquê. Neste caso, a razão. Porque eu sou o Senhor teu Deus. De forma simples aqui, meus irmãos, a advertência divina de castigar nos filhos os pecados dos pais está conectado
está conectado diretamente com a possibilidade do pecado de idolatria. Atenção, está conectado diretamente com a possibilidade do pecado de idolatria. E depois Deus diz que é zeloso. A palavra zeloso aqui, quando usado a respeito de Deus, descreve o seu amor, descreve a devoção, descreve que Deus tem pelo seu santo nome um zelo que exige uma devoção exclusiva de seu povo. Diz que é Deus zeloso. Deus zeloso. A palavra zeloso, usado a respeito de Deus, significa amor. E aqui é um mandamento para com o povo que nos remete que Deus tem um zelo pelo seu santo nome. Um zelo que exige do povo a devoção exclusiva. Devoção exclusiva. Bom, continuando. Nós vamos ler aqui em Ezequiel 18, 20, 21. Ezequiel 18, o capítulo todo do Ezequiel 18, e entre o Ezequiel 18, 20 e 21, fala que a responsabilidade pelo pecado é pessoal e individual, que é o tema principal do vídeo de hoje. Fala que a responsabilidade pelo pecado é individual. Esta passagem é muito esclarecedora, onde o próprio Deus, vejamos, o próprio Deus afirma que cada um dará contas dos seus próprios pecados. Cada um dará conta dos seus próprios pecados. Os filhos não têm culpas dos pecados dos seus pais, nem os pais têm culpa dos pecados dos filhos. Mas isso desde que um deles tenha vivido ou tem vivido de acordo com a vontade de Deus. Os filhos não têm culpa dos pecados dos pais, nem os pais têm culpa dos pecados dos filhos. Ressalvando que desde que eles vivam ou tenham vivido de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Vamos ler Ezequiel 18, 2 a 4. Ezequiel, capítulo 18, dos versos 2 a 4. A partir do verso 2 a 4, diz assim a palavra: que querereis vos dizer, citando na terra de Israel este provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel.
Por que Deus ia dizer isso? Pense. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Provérbios 2, 4. Tanto a alma do Pai a Deus pertence, como a alma do Filho a Deus pertence. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui, meus irmãos, Ezequiel explica que Deus responde de acordo com os atos de cada indivíduo, ou neste caso, geração. Deus responde de acordo com os atos de cada um. De acordo com os atos de cada um, de cada indivíduo ou de cada geração. Nós vimos que a geração que saiu do Egito e andou 40 anos no deserto não é a geração que entrou na Terra Prometida. Nós vimos isso na Bíblia. Amados irmãos, cada um é punido pelos seus próprios pecados. Palavra de Deus em Ezequiel. Palavra de Deus em Ezequiel. Amados irmãos, aquilo que nós vimos em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, onde ouvimos o primeiro pronunciamento divino acerca de castigar nos filhos os pecados do pai, nós vimos que o contexto daquela mensagem, o contexto dessa mensagem está a se referir ao pecado de idolatria. Está a referir ao pecado de idolatria. É bem verdade que nos tempos da Bíblia nós vimos os judeus são um povo, se hoje não são, eram povos que os pais tinham a tarefa de levar aos filhos, de encaminhar os filhos para Deus. Os pais tinham a responsabilidade de transmitir aos filhos a palavra de Deus. Tinham a responsabilidade de transmitir aos filhos os mandamentos, as ordenanças, os estatutos de Deus. E se os pais andassem no caminho de idolatria, nós sabemos que os filhos só refletem aquilo que os pais são. Os filhos refletem aquilo que os pais fazem. Se o pai andar num caminho torto, o filho está a ver aquilo, o filho também possivelmente vai andar num caminho torto. E aqui a questão de castigar nos filhos os pecados dos pais, vejo que está conectado ao pecado de idolatria, já falamos aqui, está conectado ao pecado de idolatria e também por uma questão de rebeldia. A rebeldia vejo como algo que é constante. A pessoa está sempre a se rebelar, está sempre a contrariar o mandamento, está sempre a contrariar a lei, a ordem. Enquanto que a lei diz isso, ele faz aquilo. Enquanto que a lei diz A, ele faz o B. E como os pais são irresponsáveis de passar os mandamentos e o pai não passar, ou o pai passar um mandamento errado,
o filho também vai fazer a coisa errada. É aí que nós devemos entender que visita, onde Deus diz visita a iniquidade dos pais nos filhos, é nesse sentido que devemos entender. Porque eu sou pai e como pai tenho a responsabilidade de levar os filhos ao caminho do Senhor, de levar o mandamento, as ordenanças de Deus para os filhos. Em Ezequiel nós vimos que se o pai andou num caminho errado e o filho andar também no caminho errado, é claro que Deus castiga o pai, que Deus, consequentemente, também o filho vai levar. Porque nós sabemos que Deus açoita aqueles que ama. Independentemente da nossa condição, Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. Deus só não ama o pecado. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Se o pai andar nos maus caminhos de idolatria e o filho também andar, e o neto andar, o bisneto andar, ele leva. Mas nós vimos que em Ezequiel diz que seu pai andou no mau caminho e o filho viu os erros dos pais ou o erro do pai, e ele andar segundo a vontade de Deus. É claro que Deus não é um agente arbitrário que vai castigar o filho que anda segundo a vontade dele. Claro que não. Claro que não. O pai andou no caminho mau e o filho está andando segundo a vontade de Deus. Este filho está abrangido no versículo 6. Está abrangido no versículo 6. Ora, vamos reler o que é que diz o versículo 6. O versículo 5 diz assim: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ou daqueles que me aborrecem. Atenção, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Atenção, daqueles que me odeiam. Ou em outras versões, daqueles que me aborrecem. Daqueles que me aborrecem, daqueles que me odeiam. Agora vamos ver o versículo 6. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus diz assim, que visito a iniquidade dos pais. Olha, deixa eu ver. Deus diz assim, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Daqueles que me odeiam. Daqueles que me odeiam. Deus acrescenta, daqueles que me odeiam. O pai andou no mau caminho, ensinou mal os filhos, o filho também andou. O pai vai levar o açoite, o filho vai levar o açoite. Se o neto também andar conforme o pai lhe ensinar,
também vai levar o açoite. Mas o versículo 6 diz: e o uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o pai andou no mau caminho, o filho viveu segundo a vontade de Deus. Esse vai levar ao açoite de Deus? Eu pergunto. Eu pergunto. Vai? O nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus misericordioso. Amados irmãos, seguindo aqui, eu quero dizer o seguinte: pessoas ignorantes a respeito da palavra de Deus utilizam a passagem que se encontra em João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 2, de forma indevida, atenção, de forma indevida, para apoiar a sua falsa doutrina de maldição hereditária. Pessoas ignorantes, falsos profetas, utilizam dessa passagem para ensinar as suas falsas doutrinas de maldição hereditária. Vamos ver o que nos diz em João 9, 1 a 2. João 9, 1 a 2 diz o seguinte. João 9, 1, 2. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Rabi, quem pecou, estes ou os seus pais, para que nascessem cego? Ignorantes, ao pensarem não de acordo com o discernimento do Espírito Santo, mas de acordo com o entendimento humano, ao pensarem que esta pergunta está na Bíblia, não. Olha, vamos ver como é que Jesus responde. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Para que nele se manifestem as obras de Deus. Amados irmãos, a Bíblia nos fala que Deus açoita aqueles que ama. Se nós somos pais por amor aos nossos filhos, às vezes quando o filho comete um erro ou faz alguma coisa que nós não gostamos e não pode passar impune, damos umas palmadinhas, umas cascadelas para lhes pôr na linha. E Deus, que nos ama incondicionalmente, Deus açoita aqueles que o amam, aqueles que querem bem. E Deus nos quer bem, Deus nos ama. O açoite Deus nos dá. E não nos dá porque Deus nos quer mal. Não. Ele nos dá porque Deus nos quer bem. E às vezes esses açoites ajudam-nos a aperfeiçoar a nossa vida. Quer seja ela
a nossa vida física, a nossa vida espiritual. E a Bíblia também diz que no momento do açoite nós não vimos gozo nenhum. O gozo só vem depois. Depois da tempestade vem a bonança. Meus irmãos, é mais ou menos para dizer que muitos ignorantes a respeito da palavra de Deus usam desta passagem para dar apoio às suas falsas doutrinas de maldição hereditária. Olha que Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais, mas é para que mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Foi para que nele se manifestem as obras de Deus. E nós vimos também na história de Lázaro, Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus, mas é para a glória de Deus. A enfermidade do Lázaro não foi para a morte, foi para que se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter atenção, às falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Só com a Bíblia é que devemos interpretar a Bíblia. Jesus disse, meditar dia e noite. Meditar dia e noite. Eu vou acrescentar também dizer aqui, alguns de nossos sofrimentos, como os de Jó, foi aquilo que eu acabei de dizer agora. Alguns dos nossos sofrimentos, como os sofrimentos de Jó, são para a glória de Deus, pois resulta em cura milagrosa, como o caso do cego de nascença, de Lázaro e de muitos outros. O propósito de Deus, meus irmãos, nem sempre é conhecido por nós. O propósito de Deus nem sempre é conhecido por nós. Mas devemos, como cristãos, como crentes da palavra de Deus, devemos ter a firme convicção de que o propósito de Deus é bom para nós, é bom. Devemos ter a convicção de que o propósito de Deus é bom. Quem quiser confirmar, leia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. O propósito de Deus é bom. Amados irmãos, devemos rejeitar a qualquer doutrina que vá contra a palavra de Deus. Devemos rejeitar a qualquer doutrina que vá contra a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Não há engano. Amados irmãos, obrigado por ter estado aqui comigo. Eu agradeço por acompanhar até o final desta mensagem e que a paz de Deus, o amor de Deus esteja convosco, esteja consigo e sua família, hoje, sempre e para sempre. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês no dia de hoje. Lembrando que semanalmente aqui no canal SOS Jesus, semanalmente temos novos vídeos de mensagem, ensinamento, estudos bíblicos que trarei para vocês. Deus é bom todos os dias
e todos os dias Deus é bom. Mais uma vez quero lembrar aqui aos irmãos, subscrevam no canal, ajudem no crescimento, ajudem de maneira que maior número de pessoas possam receber estas mensagens da parte de Deus, partilhar com seus amigos e familiares e, muito importante, ativar o sino das notificações de maneira que o YouTube possa sempre avisá-los de quando houver novos vídeos aqui no canal. Mas também deixo um lembrete, todos os domingos temos vídeo novo, semanalmente, vídeo novo aqui no canal. Siga-me também, acompanhe-me também no Instagram, _somentejesus_. Peço desculpa, falei mal. _somente.jesus_. Assim é que está certo. Instagram e Somente Jesus no Facebook. Muito obrigado, muito obrigado. Deus o abençoe, Deus esteja convosco. E até a próxima semana. Um bom domingo.